A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero começar me apresentando, né? Eu sou a irmã Rosana, faço parte do departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Uberaba, e estou aqui para lecionar com os irmãos a lição de número 8 da nossa revista da Betel. Antes de tudo, eu quero começar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que esteja aqui conosco, que participe, né, desse estudo da Bíblia, e você pode orar comigo aí da sua casa. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na casa do irmão Jesus Mar, por essa porta que o Senhor nos abriu, Senhor, para continuar levando a Tua palavra ao Teu povo. Eu lhe peço que o Senhor fique conosco, que não seja eu, mas que seja o Senhor a nos ensinar a Tua palavra aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga fortalecimento, que o Senhor traga, ó Pai, o consolo para quem precisa nesse momento. Meu Deus, esteja conosco e que não seja eu, mas que seja o Senhor a conduzir essa aula. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, antes de tudo, eu quero falar assim para os irmãos que quando tudo isso passar, que quando essa pandemia, quando essas incertezas que a gente está passar, eu quero te encontrar na Escola Bíblica Dominical, que sempre acontece aos domingos de manhã. Se matricule, invista no seu ministério. Aprender a Bíblia, nós estamos investindo no nosso ministério. Cresça. E quem aprende, cresce. E é interessante que você estudar a palavra de Deus, você vai crescer tanto espiritualmente, como profissionalmente, como estudante, porque a Bíblia, estudar a Bíblia, nos traz discernimentos que outrora, se a gente não estudasse, não tínhamos. Então, se você puder e tiver essa oportunidade, procure a congregação mais próxima do seu bairro e matricule-se, invista no seu ministério, invista no conhecimento, conheça o Deus que você serve através da Bíblia. Amém? Se você tem a sua revista, você vai me acompanhar na lição de número 8, que é a lição que seria lecionada no domingo, né? No dia 24. E ela tem por título Apresentando ao Senhor os Nossos Questionamentos. Irmã Rosana, eu não tenho a revista, não tem problema. Os textos que eu vou ler aqui, que é o texto de referência, o texto áureo, você encontra na Bíblia. Eu tenho certeza que uma Bíblia você tem. Então, o texto áureo está em Salmos de número 73, versículo 28. Eu espero você abrir a sua Bíblia aí na sua casa para a gente ler juntos. O texto áureo está em Salmo 73, versículo 28. Vamos lá? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. A verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Objetivo da lição. Como qualquer outro estudo que a gente faça, existem objetivos a serem alcançados ao estudar essa lição, e são 3. O primeiro é apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Frisou bem? Porque a gente volta muito nesses objetivos da lição, tá? Cada caderno ele tem um objetivo para a gente alcançar. O texto de referência, agora você vai abrir a sua Bíblia de novo, no Salmo 73, versículo 1. Vamos lá? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora você vai folhear a sua Bíblia e vai para o Salmo 77. O Salmo 77 nós vamos ler o versículo 3, 4, 7, 11 e 16. Conforme eu vou lendo, eu vou falando o versículo que eu estou lendo para você que não tem a revista, tá? Salmo 77, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. 4.
Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? O 11. Lembrar-me-ei, pois, das tuas obras, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então, nós fizemos a primeira parte da nossa escola. Eu vou ler a introdução para a gente iniciar o caderno 1. Os Salmos 73 e 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revela que a bondade e a misericórdia de Deus sempre permanecem com os seus em todo o tempo. É interessante, nós estamos aprendendo nessa revista, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre Salmos, né? E o interessante é que todo mundo se identifica com o livro de Salmos. É muito bom você ler o livro de Salmos. O livro de Salmos teve diversos autores, embora nós conhecemos muito por Salmos de Davi, porque talvez não, né? Davi foi um dos maiores autores, né? Escrevendo 73 Salmos. Mas existem outros autores também. E o que nós vamos estudar hoje é o Salmo de Asaf, né? E será por que a gente se identifica tanto com o livro de Salmos, né? É porque ali estão registradas histórias de pessoas, momentos de pessoas como nós, em momentos felizes louvando ao Senhor, né? Nós temos muito salmos de louvores. E também nós temos muitos salmos de oração, que foram feitos em forma de oração, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de tristeza. E nós nos identificamos como pessoas, como seres humanos que somos. E nós vamos estudar hoje o Salmo de Asaf. Eu quero começar te apresentando quem era Asaf, né? Às vezes eu vou olhar aqui para baixo porque eu fiz algumas anotações para a gente não se perder. E eu quero te apresentar quem era Asaf. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gersom, filho de Levi. Essa referência você vai encontrar em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 39 e 43. Asaf, ele era músico na época de Davi. Ah, irmã Rosana, onde você achou isso? 1 Crônicas 15, 16 e 17. Você pode pegar um papelzinho aí e anotar essas referências para ler depois. Asaf, né, tocava instrumento, era líder dos levitas. 1 Crônicas 16, versículo 4 e 5. A família de Asaf também eram responsáveis pela música nos cultos. Você vai encontrar isso lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo do 1 ao 9, que fala quando foi construído o tabernáculo, que fizeram as divisões nos cultos. Você vai encontrar lá a família de Asaf também. E Asaf, ele tinha reputação de vidente. Nessa época, os videntes eram as pessoas que recebiam mensagens de Deus. Então, Asaf era conhecido como vidente. Irmã Rosana, aonde você achou isso? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Certo? Nós temos alguns salmos que são atribuídos a Asaf. Os 50, os 73 a 83. Então, eu te apresentei quem era Asaf. Você sabe quem escreveu esse salmo agora e quem foi Asaf na época de Davi. E o caderno 1, nós vamos estudar sobre o conflito existencial de Asaf, que é o nosso primeiro objetivo da lição. Conflito existencial. Quando a gente fala em conflito, a gente já logo pensa em duas partes que não se combinam, né? Tem duas partes que não estão conversando bem entre si, é um conflito. E o que é um conflito existencial? O conflito existencial é quando tudo aquilo que eu tenho como base na minha vida começa a ter incertezas, dúvidas. Eu não tenho certeza do caminho que eu estou trilhando, eu não tenho certeza do objetivo que eu quero. Eu começo a ter um conflito comigo mesma.
Eu começo a ter dúvidas se eu estou trilhando aquilo que eu queria, se eu estou no meu propósito certo. É o momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da sua vida, se esta possui algum sentido, propósito ou valor. Isso é um conflito existencial. E ao explicar o que é conflito existencial, você vai concordar que você também já passou por um conflito existencial. Então, ler esse Salmo de Asaf, o 73, nos leva a sentir aquilo que talvez ele estivesse sentindo. Quando a gente faz algumas leituras, quando a gente lê alguns textos autorais, contando alguma história, biografia, alguma coisa assim, nós temos sempre que olhar pelo que o autor está falando. Muitas vezes nós começamos a ler e nós começamos a nos identificar com o autor. Então, nós como pessoas que somos, em algum momento da nossa vida a gente teve um conflito existencial. Será que é esse mesmo caminho que eu devo seguir? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Você já passou por isso, eu tenho certeza. E o conflito existencial é o que o Salmo 73 registra, que é o conflito existencial de Asaf. Eu vou ler essa introduçãozinha aqui na revista, você pode me acompanhar aí se você tiver. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da existência, passando por Jó e Jeremias. Por que ele dá essa referência? Se você pegar essa referência que ele colocou aqui e for ler lá, você vai ver que Jó, em um momento, ele começou a questionar por que os ímpios estavam triunfando, estavam sendo felizes, por que os filhos dele, os meninos eram felizes, tinham saúde. Resumidamente, é isso que eu estou falando. Jeremias também. Esses textos de referência falam assim: chegando aos nossos dias atuais, com a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir, vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Então, quando nós vamos lá ler o Salmo 73, nós vemos um momento de questionamento de Asaf. Asaf, ele questiona muito nesse salmo. Ele questiona por que o ímpio está triunfando e ele, como era da nação de Israel, por que ele não estava? Ele começou a comparar a sua vida com a vida de quem não servia ao Deus de Israel. Ele começou a comparar a sua vida com a vida de quem não seguia o Deus de Israel. E ele começou a fazer questionamentos. Se você for ler lá, assim, no texto de referência, só dá o primeiro versículo. Mas se você continuar lendo o Salmo 73, ele questiona muito que supostamente, a prosperidade, supostamente a prosperidade dos ímpios e a dele não. Então, por isso que é um conflito existencial. Primeiro, 1.1, a bondade de Deus. Mas eu achei muito interessante que o primeiro versículo que Asaf, o que ele fala é: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Embora ele estivesse vivendo todo aquele conflito existencial que ele estava vivendo, todos os questionamentos que ele apresenta no Salmo 73, Asaf, ele começa reconhecendo que Deus é bom. Isso ninguém tira de Deus, está no caráter de Deus, ele é bom, ele é benigno. Deus, ele é bom até com quem não é. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, quando Asaf começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio, mas ele tinha certeza que Deus era bom. E eu acho que já era um primeiro ponto para se olhar e pensar: Deus é bom, ele não faz acepção de pessoas. Então, Deus abençoa e Deus é bom para quem está no caminho dele. E Deus é bom para quem não escolhe o caminho dele, porque bondade está no caráter de Deus. Aquilo que eu faço não vai mudar o caráter dele. Como eu faço na minha vida, as decisões que eu tenho, não muda quem Deus é. Eu estar no caminho não muda quem Deus é. Eu não estar no caminho não muda. Deus é soberano, ele é antes de tudo. Não tem como a gente mudar isso. Então Asaf, ele reconhece que Deus é bom. Ele inicia o salmo falando que Deus é bom. Ele conhecia o Deus que ele servia quando ele fala que Deus é bom. Para ele falar com prioridade, com propriedade, verdadeiramente Deus é bom, ele conhecia o Deus de quem ele estava falando.
Então, assim, o primeiro ponto até que eu anotei aqui, o que sustentou Asaf no seu conflito existencial foi lembrar de todos os feitos do Senhor. Então, se ele lembra, em algum momento a gente vai ver lá nesse salmo, lá na frente, ele lembrando de todos os feitos do Senhor, e no Salmo 77 também, que nós vamos estudar ele começa a ver o que Deus havia feito na vida dele. Então, consequentemente, ele reconhece que Deus é bom, porque ele viu os feitos do Senhor para com a nação a qual ele era dele, a qual ele vivia. Então, ponto 1, a bondade de Deus. E se a gente for lá no apóstolo Pedro, né, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer da bondade de Deus. Por isso que nós já provamos da bondade de Deus. Ele começa a falar sobre servir a Deus, sobre o ato de servir a Deus e estar no chamado de Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele está falando sobre isso. E lá na frente ele fala, mas nós já experimentamos da bondade de Deus. E a maior bondade de Deus está em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que foi dar o seu filho para uma nação pecadora, a fim de resgatar e salvar a quem estava perdido. Essa é a maior prova de bondade com amor que Deus fez por minha vida e por sua vida. Então, não tem como tirar isso de Deus. Os meus atos não vão mudar a bondade dele para a minha vida. Deus é bom até para com quem não é bom. O autor, ele fala aqui, ele dá referência de Lucas 6,35, que fala que Deus é bom até com os ingratos e os maus. Ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus, porque Deus, ele nos deu livre arbítrio. Ele não nos obriga a estar no caminho de santidade. Ele não nos obriga a ser cristão. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher querer Ele e escolher o não. Mas isso não vai mudar a bondade dele, se eu não escolher o caminho dele. Então, o salmista, ele reconhece a bondade de Deus. Ele reconhece que Deus é bom. Por isso que ele fala, verdadeiramente Deus é bom. Eu achei muito interessante que o primeiro versículo dele, ele começa falando que Deus é bom. E o último versículo também, ele fala que bom é aproximar, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ele inicia o salmo falando da bondade de Deus. Aí nos outros versículos ele começa a questionar por que o ímpio estava próspero e ele não. Ele começa a questionar, questiona. Mas ao final ele reconhece que bom é aproximar de Deus. Então, o primeiro ponto do conflito de Asaf, conflito existencial de Asaf, ele reconheceu que Deus é bom em meio ao conflito. O 2. Resistindo à tentação. No segundo versículo, Asaf diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O versículo 2 do Salmo 73. Resistindo à tentação. Asaf reconhece que ele quase escorregou, que ele quase caiu no momento de fragilidade, porque ele estava fazendo questionamento. E quando eu questiono é porque eu tenho dúvida de algo. Questionar é duvidar. Questionar é ter alguma incerteza daquilo que eu estou questionando. Então Asaf estava no momento mais vulnerável. E nós cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nos momentos em que nós estamos frágeis, talvez num conflito existencial, são nesses momentos que aparecem pratos para serem oferecidos a nós. Porque nós estamos mais vulneráveis, nós estamos mais sensíveis no momento de provação, no momento de conflito interno, no momento de questionamento sobre a nossa fé. Então, Asaf fala, olha, meus pés, ele quase escorregou, porque ele estava no momento frágil, no momento sensível. Resistindo à tentação. Resistir pode causar incômodo, doer. Asaf, por um momento, reconhece que quase se desviou.
Quando estamos em crise e conflitos, nós estamos mais vulneráveis à tentação. Resistir, quando eu falo em resistência, não é algo fácil. Quando eu falo em resistir à tentação, não é algo fácil. Resistência às vezes dói, às vezes incomoda. Se você pegar alguma coisa maneira, minha caneta, vou segurar ela, não vai me causar incômodo nenhum. Mas se eu ficar um tempo com ela numa mesma posição, resistindo naquela mesma posição, aquilo por um momento vai começar a me incomodar, meu braço vai começar a doer. E resistir à tentação e à resistência no momento frágil não é fácil, é difícil. Resistir causa às vezes uma dor, causa um incômodo. Dizer não àquilo que eu não queria dizer não é fácil. Aí vem um segredo para a nossa vida cristã. Nós precisamos sempre ter um relacionamento com Deus. O que vai me ajudar no momento de resistência, no momento em que eu estou vulnerável, no momento de tentação, é o meu relacionamento com Deus. Quando eu sou amiga de uma pessoa, quando eu conheço uma pessoa, o que vai me tornar íntima dela são as conversas que eu tenho com ela. Ela apresentar os objetivos de vida dela, eu apresentar os meus. Quanto mais eu converso, mais próxima eu vou ficando. Assim tem que ser o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que ter conversas com Deus. Eu tenho que conversar com Ele. Eu tenho que apresentar a Deus as minhas ansiedades. Eu tenho que apresentar a Ele os meus questionamentos, as minhas dúvidas, as minhas incertezas. Então, o que ajuda a gente a resistir no momento de fragilidade é o nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele é interessado em se relacionar conosco. Deus, Ele sempre, desde o início, Ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Então, o que vai me ajudar a resistir é o meu relacionamento com Deus, é o que eu falo com Ele, é o que eu converso. E o autor, ele dá algumas referências em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, 18, 4, 15, o 4, versículo 15. Nessas referências ele está falando a respeito de Jesus. Ele desceu aqui, ele desceu do trono dele, mesmo sendo Deus, ele se fez como homem, 100% homem, como eu e você, sujeito às mesmas dúvidas, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Ele se fez como eu e você. E ele venceu. A gente pode, se eu não me engano, está em 2 Coríntios, falando... não, deixa eu olhar minha referência aqui, eu não lembro onde eu anotei. Eu não vou lembrar agora. Se eu ficar folheando aqui, eu vou perder um tempinho. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é Coríntios, é João, irmã Rosana. Eu não vou lembrar agora certinho a referência, mas não é Coríntios, eu acho que é João. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando isso para nós. Ele venceu o mundo. O que ele quis dizer com isso? Eu venci tudo aquilo que você passa. Então, quando você tem um relacionamento com Ele, e quando você fala dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas incertezas, das suas aflições, Ele, como Deus, mas que foi como eu e você, Ele vai te entender perfeitamente, porque Ele passou por isso. E essa referência aqui em Hebreus está falando justamente isso, que em tudo Ele foi tentado, mas não achou nele nenhum pecado. O Deus que você serve é o Deus que conhece aquilo que você passa. É o Deus que já experimentou do mesmo sentimento que você passa. É por isso que quando eu falo de você ter um relacionamento com Deus, é você se abrir com Ele, até no momento de tentação, para suportar, dizer o que está acontecendo. Não tenha medo, não tenha receio. Deus, Ele não espera de nós orações lindas, com belas palavras. Deus espera da gente a verdade, seres humanos de verdade, com sentimentos de verdade. Eu lembro de Ana quando entrou no templo.
Ana estava aflita, Ana estava angustiada. E quando ela dobrou os seus joelhos, que o sacerdote ali fala, mas mulher, está embriagada? Ela fala, não, eu venho apresentar as minhas multidões de desgostos a Deus. Deus não espera de mim, de você, orações de super-herói. Ele espera a oração de onde está doendo, o que está acontecendo. E Ele vai entender, porque Ele se fez como nós, sujeito a tudo, e Ele venceu. E é Ele que está ao nosso lado. Então, resistir à tentação não é fácil. Resistência dói. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, de amigo, de amizade, de contar tudo para Ele, Ele me ajuda, Ele me sustenta e Ele conhece aonde está doendo e vai me ajudar. Então, é o segundo caderno. O primeiro a gente falou da bondade de Deus. O segundo nós estamos falando de resistir à tentação, que era Asaf, estava passando por isso, ele teve que ser resistente, porque quando ele fala, os meus pés quase se desviaram, quase, ele resistiu. Agora nós vamos falar do sentimento de inveja que ele teve. Sentimento de inveja, sentimento de angústia ou mesmo raiva do que o outro tem, que pode gerar a vontade de ter o que o outro tem. Asaf teve esse sentimento, por achar que o caminho do ímpio era melhor do que o caminho que ele estava seguindo. Então, se ele teve esse sentimento de inveja, por um instante, Asaf queria viver a vida que eles tinham. Asaf teve esse conflito existencial e ele teve esse sentimento de inveja por achar que o ímpio prosperava e ele não. Ele chega no momento a questionar até o caminho de santidade que ele está seguindo, o caminho de purificação que ele tem, que a gente vai no segundo caderno falar sobre isso. E vamos jogar para os nossos dias atuais. Quantas vezes nós não falamos assim, mas eu sou crente, por que Deus não me abençoa? Por que Deus deu aquilo para o meu vizinho que não segue o caminho dele, que não conhece a palavra, e para mim, que sou crente, Deus não está me ajudando? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não trabalha com moeda de troca. Servir a Deus não é uma moeda de troca. Olha, eu escolho uma boa conduta, um caminho de santidade e Deus me faz prosperar. Não. Eu escolho guardar a palavra de Deus porque eu o amo. Se nós formos lá em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e viveremos para ele. E nele faremos morada. Se alguém me ama, eu não sirvo a Deus porque eu quero que Ele me dê algo. Eu não sou fiel, eu não escolhi um caminho de santidade, eu não escolhi viver os princípios da Bíblia porque eu quero ser próspero. Eu escolhi viver uma vida de santidade, eu escolhi o caminho da Bíblia porque eu quero morar no céu. Porque eu amo a Deus e eu conheço o propósito que Ele tem na minha vida, que é um propósito além do que nós vivemos aqui. É morar na eternidade, tem um alvo a ser atingido, tem onde chegar. Então, viver para Cristo não é troca, Ele não deve para a gente favor nenhum. Nós servimos Ele porque o amamos e reconhecemos que Ele é Deus, soberano e digno de adoração. Então, você querer comparar o seu caminho com o caminho do ímpio, achando que porque você escolheu servir a Deus, escolheu ser fiel, você vai ser próspero, você está olhando de uma forma errada. Prosperidade não vai ganhar o céu. O que vai ganhar o céu é o meu caminho de santidade. É o escolher viver os princípios bíblicos. Deus, Ele não é, Ele não tem, Ele não faz da nossa conduta cristã moeda de troca. Nós o servimos porque o amamos. E nós o servimos e escolhemos guardar a palavra dele porque nós o conhecemos. E como o salmista Asaf reconhece que Deus é bom, nós reconhecemos a bondade dele. E o amamos porque reconhecemos que ele morreu por nós.
e nós temos um alvo muito além do que nós vivemos aqui, que é morar no céu. Entenda isso. Algumas coisas que acontecem na nossa vida são escolhas nossas. Dá um exemplo. Eu quero muito passar num concurso, mas eu não estudo. Eu quero que Deus faça um milagre, mas a minha parte eu não faço. Aí é querer demais às vezes. Deus, ele é o Deus do impossível, não estou questionando isso, entenda. Eu acredito, Deus, ele é o Deus do impossível, aquele que faz onde ninguém faz. O que abre porta onde não tem como abrir porta naquele lugar, ele pode abrir. Mas existem algumas coisas nas nossas vidas que nós podemos fazer e que nós jogamos a responsabilidade para Deus, sendo que nós podemos fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. O impossível, ele faz. Amém? Creia nessa palavra. Entenda isso. Tem um alvo maior, que é morar no céu. Então, por um momento, Asaf sentiu inveja dos ímpios, daqueles que não seguiam o caminho que ele seguia. Mas nós vemos que quando ele entra no santuário, quando Asaf entra no santuário, ele reconhece o fim dos ímpios. Ele reconhece que vai ser um fim de destruição. Então é olhar além, é ver além. Então nós fechamos o caderno 1. No caderno 1 nós estudamos o objetivo de apresentar o conflito existencial de Asaf. Então você entendeu o que é conflito existencial, você entendeu o que é questionamento, você conheceu quem era Asaf e você entendeu o que ele viveu nesse conflito existencial. Ele viu a bondade de Deus, ele teve que resistir à tentação nesse conflito existencial e ele teve que vencer, ele passou pelo sentimento de inveja. No caderno 2, é vencendo o sentimento de inveja. Então, antes de eu fechar o caderno 1, eu quero ler o finalzinho aqui. Eu ensinei que o Salmo 73 registra, a partir do conflito existencial de Asaf, pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência. Nós estamos estudando o conflito existencial de Asaf, conflitos esse que nós também passamos. Nós questionamos às vezes a bondade de Deus, nós às vezes temos momentos de tentação que nós precisamos resistir, e o que faz eu resistir é eu estar próximo de Deus. Nós passamos também pelo sentimento de inveja. Às vezes nós achamos que alguém está mais abençoado do que a gente. Mas eu queria viver a vida dele. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? E nesse mundo de hoje em dia de tecnologia, redes sociais, que tem levado muitas pessoas a entrarem em profunda tristeza, às vezes até em depressão, por ver nas redes sociais fotos de famílias bonitas, de gente viajando, sendo feliz. Aí você começa a comparar, né, aquelas fotos bonitas com a sua vida. Aí tem até alguém que fala assim, você começa a comparar o palco da pessoa com os seus bastidores. E não é assim. Cada um tem o seu conflito, cada um tem a sua vida, cada um tem o que vencer todos os dias. O caderno 2, vencendo o sentimento de inveja. A gente fechou o caderno 1 falando que ele teve inveja. Agora, nós vamos ver como ele venceu o sentimento de inveja. Eu vou ler o início desse caderno aqui, se você tiver revista, você pode me acompanhar. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade, da purificação, que está lá no Salmo 73, verso 13. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca, exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Eu vou ler o versículo 13 para vocês, do Salmo 73.
Na verdade, que em vão tenho purificado o meu caminho e lavado as minhas mãos na inocência. Isso é o que Asaf está falando. Que em vão tenho purificado o meu caminho. Depois dele falar que o ímpio prospera, que mesmo o ímpio não reconhecendo que Deus era Deus, mesmo assim o mal não vinha sobre ele, e ele começou, é em vão meu caminho de santidade? É o que eu acabei de fechar o caderno e falei, que muitas vezes nós questionamos a nossa conduta e fala assim, peraí, é em vão que eu estou na igreja? Mas peraí, esse caminho não está me levando a lugar nenhum? Crise existencial traz dúvida, lembra disso. Então, Asaf começa a achar que está vivendo aquele caminho em vão. Então ele começa a questionar a santidade. E como que Asaf venceu esse sentimento? Como que Asaf venceu isso? Se aproximando de Deus. Asaf 1.1 entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. E quando Asaf entra no santuário, e quando eu falo entrar em santuário, muitas vezes não é somente ir à igreja. Muitas vezes nós podemos entrar no santuário entrando na presença de Deus, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso ambiente onde nós estamos. E quando Asaf entra no santuário, a postura dele muda. Porque quando Asaf entra no santuário, o que acontece? Ele vê quem é Deus. Ele reconhece quem é Deus. Grande é Deus. Ele é digno de adoração. Ele é soberano. Ele é poderoso. Eu só reconheço que Deus é Deus. Então, quando Asaf ele entra no santuário, a visão dele muda. Por quê? Ele começou a olhar outro lado. Quando ele estava fora do santuário fazendo seus questionamentos, com as suas dúvidas, que começou a questionar até o caminho de santidade que ele estava vivendo, ele estava vendo a conduta do ímpio. Ele estava vendo a conduta daquele que escolheu não ter Deus como o seu Deus, como Deus de Israel como seu Deus. Então ele estava olhando a vida do ímpio. Quando ele entra no santuário, ele olha para Deus. Aqui tem um segredo. Quando eu estou fazendo a minha caminhada cristã, quando eu estou caminhando, quando eu estou querendo ir para o meu alvo, e quando eu desvio o meu olhar para algum lugar, eu perco do alvo. Aí é onde vem todo o conflito existencial que ele teve. Por quê? Por um momento ele não estava olhando para o alvo. Por um momento ele estava olhando para a suposta prosperidade dos ímpios. E quando ele entrou no santuário, ele olhou, ele viu quem era Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus e a postura dele muda. Às vezes na nossa caminhada de cristão, quando a gente tem nosso conflito existencial, nós começamos a olhar para o lado, a ver a vitória de quem a gente achava que não deveria ter. E quando isso acontece, eu tiro os meus olhos do alvo. E quando eu tiro meus olhos do alvo, eu não sei mais para onde eu estou indo. Não perca o seu alvo. Não perca a sua caminhada. Não perca para onde você está indo. Fita os seus olhos no alvo. Porque você fitando os seus olhos no alvo, você vai saber para onde você está indo. Quando nós traçamos uma meta para a nossa vida, nós anotamos uma meta, e nós traçamos aquele caminho para chegar na meta, se eu desviar daquele caminho, eu já vou me desviar da minha meta, não vou conseguir atingir ela no prazo determinado, porque por algum momento eu saí do caminho que eu tinha traçado. E na minha conduta de vida cristã, quando eu, no meu conflito, na minha aflição, eu começo a olhar para o outro lado, que eu não começo a ver os propósitos de Deus para a minha vida e saber que a minha caminhada aqui tem algo muito maior, um projeto muito maior, que o principal é ir morar no céu, na eternidade, eu perco do alvo.
e eu não sei mais para onde eu estou caminhando, porque eu não estou olhando para onde eu estou indo. Então, quando Asaf ele entra no santuário, ele reconhece que Deus deve ser adorado. Quando ele entra no santuário, ele reconhece que Deus é tudo, acima de tudo, acima de todos, é soberano, é bom, é justo, é misericordioso. Neste momento, deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. O autor aqui, ele nos dá uma referência de Mateus 6:22. Essa referência fala que sobre os olhos são a candeia do corpo, né? Então, para onde eu estou olhando diz muito para onde eu estou indo. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, um amuleto ou um serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. E é por isso que o servimos. E é por isso que o amamos. É porque nós reconhecemos a soberania dele. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se eu quiser servi-lo, ele é Deus. Se eu não quiser mais, ele continua sendo Deus. As minhas ações não mudam ele. Nós temos que entender isso. E quando o salmista ele entra no santuário, ele reconhece que Deus é Deus e começa a olhar para o alvo. 2.2. Ele permitiu ser restaurado. Ele permitiu a restauração. Restaurar é tornar-se em bom estado, né? Restaurar é, por exemplo, eu tenho um móvel antigo, de família, tá velho, tá amarelado, tá precisando... O que a gente leva no restaurador? Para quê? Para restaurar, para ficar novinho, né? Para voltar a olhar e ficar bonito. A restauração é tornar em bom estado. E ele entrou no santuário e ele permitiu ser restaurado. Asaf estava em uma crise de fé. Ele precisava de restauração, ele precisava de recuperação. Porque por um momento ele questionou o caminho de santidade. Ele entrou no santuário porque ele viu que ele precisava de ajuda dos céus para sair daquela crise. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Ele reconheceu que ele estava em uma crise. Ele reconheceu que ele estava doente. Ele reconheceu, então ele permitiu essa restauração. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Como falei, estava passando por uma crise de fé. Crise essa que nós também passamos. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Tantas incertezas bateu na nossa porta. Tantos medos, né? Tantas perguntas sem respostas. Quando acaba, quando volta, quando acontece. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve que ser afastada do emprego. Muita gente perdeu quem amava. Então, algumas coisas que vai acontecendo na nossa rotina, muitas vezes nos traz em nós uma crise de fé. Uma crise existencial. Um conflito. Então, Asaf, ele estava numa crise. Ele estava numa crise de fé. E quando ele entrou no santuário, quando ele deu o primeiro passo, ele permitiu a restauração de Deus na vida dele. Nós precisamos reconhecer quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos de ser recuperados, quando nós precisamos de ser restaurados. E a nossa restauração como cristão acontece na presença de Deus. Eu aponto para Ele o que eu preciso, eu digo a Ele que eu preciso de ajuda, e Ele me ajuda e Ele me sustenta. Nas minhas crises, quem me restaura é Deus. Quem torna a gente como ser humano e como cristão que somos em bom estado é Deus. Ele traz a restauração. Ele tem poder para isso. Nós reconhecemos, nós acabamos de falar isso, que Ele é Deus. Ele deve ser adorado.
Algumas circunstâncias nos levam à crise na fé, principalmente situações de rotina. Precisamos tomar como exemplo o que o salmista fez no momento de crise, recorrer a Deus. No momento de aflição, recorrer a Deus. Para quem você recorre quando está no momento de crise? Recorrer no momento de crise para um melhor amigo, para o marido, para a mãe, para o pai é muito bom, porque nos traz um alívio ali momentâneo de dizer aquilo onde está doendo. Mas contar para Deus as nossas aflições nos traz um consolo, um conforto e uma solução para aquilo que eu preciso, a solução do meu problema. Quando eu procuro, além de eu ter aquele alívio por desabafar com Ele tudo que eu preciso, eu tenho certeza que Ele vai trazer uma solução ao meu coração, uma solução para a minha pergunta, né? Uma resposta para a minha pergunta. O caminho da restauração, muitas vezes precisamos passar por ele. Nós não estamos isentos de não passar por esse caminho de restauração. Às vezes nós achamos que por ser cristão, por servir a Deus, nós somos isentos de passar por algumas coisas. Às vezes nós achamos que por ser crente, eu não vou passar pelo desemprego. Eu sou crente, eu não vou passar pela necessidade financeira. Eu sou crente, não vou passar pela enfermidade. Ou se eu passar, Ele vai me curar. Eu sou crente, não. Eu tenho um ente da minha família enfermo, Deus vai curar porque eu sou crente. Ser crente não nos isenta de passar por isso. Como também não isenta o ímpio de passar por isso. Como também ser crente somos abençoados, né? O ímpio também, ele tem as vitórias dele no decorrer da vida. Então, eu ser ou não ser, não me isenta de não passar pelas aflições da vida. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós sofreremos aflições. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos angústia. Enquanto nós estivermos aqui, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter incerteza. Porque nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Mas em tudo isso, não perca o alvo. Não deixe de olhar para o alvo. Entre na presença de Deus. Permita ser restaurado. Você precisa se permitir ter essa restauração. Reconheça que você precisa ser restaurado, aleluia. Você precisa. Não tenha medo. Mas eu sou crente há tantos anos. Não tenha medo de reconhecer quando você precisa de ajuda de Deus. E o 2.3 vai nos falar que a prosperidade do ímpio, ela é passageira. Agora é vitória. Mas vai chegar um momento em que nós estaremos com a nossa vitória, vencendo com Ele e vivendo eternamente. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. Salmo 73, 18, eu vou ler. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como o exemplo do rei Nabucodonosor. Então, assim, escolher estar com Deus nos torna forte. Embora a gente ache que o ímpio está triunfando por um momento, que quem não escolheu esse caminho está triunfando, é passageiro. A alegria do mundo, ela é passageira. A alegria do mundo vai acabar. A nossa vai ser eterna. Nós precisamos lembrar disso. Quando você estiver no momento de aflição, quando você estiver no momento de tristeza. Irmã Rosana, então você está falando que aqui eu não vou ter vitória? Vai ter vitória. Você está falando que aqui eu não vou vencer? Vai vencer. Mas você não pode comparar a sua vida a quem não serve a Deus. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem bênçãos para a sua vida enquanto você estiver aqui. Mas permita entrar no santuário e diga a Deus. Em Filipenses, capítulo 4, o versículo eu não vou lembrar agora, fala assim,
que todas as coisas, todas as nossas petições, elas devem ser conhecidas perante Deus. Que nós não podemos, não precisamos estar inquietos por coisa alguma. E o versículo seguinte vai falar assim: a paz que excede todo entendimento, ela virá. E os nossos sentimentos serão restaurados. Lógico, eu estou falando no versículo, não é bem com essas palavras, mas o sentido é esse. Não esteja inquieto por coisa alguma. Apresente a sua necessidade, apresente ao Senhor os seus problemas, apresente a Deus os seus questionamentos. Não esteja inquieto, você tem para onde correr. E a paz que excede todo entendimento, o Senhor vem com bálsamo, o Senhor vem com consolo, o Senhor vem com restauração. Quando nós apresentamos a Ele o que precisamos. Apresente a Deus, não esteja inquieto. Não esteja aí no seu conflito existencial sozinho. Você tem para onde correr, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus em secreto. Isso é relacionamento. Não tem como você falar de uma vida cristã, falar de uma conduta cristã, sem falar do relacionamento com Deus. E a nossa conversa com Deus, ela ainda é feita com oração. E nós ainda conversamos com Deus através da oração. O céu, ele ainda é acessado pelo poder da oração. Não existe outro jeito de falar com Deus, é com oração. Apresente a Ele o seu clamor, a sua oração. Eu tenho uma coisa assim muito particular minha. Eu passei por um momento de depressão, assim que eu perdi minha mãe. E eu aprendi isso, a transformar a minha tristeza em oração. Eu transformo as minhas lágrimas de saudade em lágrimas de adoração. Eu transformo os meus anseios, as minhas ansiedades em oração. Eu transformo aquilo em adoração de alguma forma para Deus. Então pegue essa dor que está dentro de você, essa ansiedade, esse sentimento talvez de inveja, porque você está vendo que alguém está prosperando e você não. Pegue esse sentimento e transforme ele em clamor, em oração. Você tem um Deus que te atende, te ouve, te sustenta, te guarda. Não esteja inquieto. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Conte com Ele. Sabe quando a gente tem pai, tem mãe, ou às vezes marido, esposa, a gente não chega do trabalho e quer apresentar, contar para ele o que aconteceu, de bom, de ruim. Às vezes a gente teve um dia corrido no trabalho, nossa, poxa, hoje eu estou cansada. Hoje eu tive esse problema, nossa, você acredita? E às vezes chora de raiva, de tristeza, de alegria, de ansiedade, a gente não conta. No relacionamento com Deus a gente deve fazer isso. Ah, Jesus, olha, hoje aconteceu isso, olha, hoje isso não deu certo. Ah, mas Deus, irmã Rosana, é onisciente, é onipresente? É, mas Ele só entra onde é convidado. Chame Ele para a sua guerra. Ele só vai entrar, você convidou Ele? Convide Ele para suas inquietações, convide Ele para suas incertezas, conte a Ele. Converse, se relacione, acesse o céu com as suas palavras através da oração. A aflição de Asaf, o conflito de Asaf, começou a ser vencido quando ele entrou no santuário e reconheceu a grandeza de Deus. E quando ele entra no santuário e começa a falar com Deus, ele está o quê? Orando. A oração. Não tem outro jeito. O acesso ainda a Deus é com a oração. Então, caderno 2. Eu ensinei que, para vencer o sentimento de inveja, é preciso focar os olhos em Deus. Se permitir ser restaurado por Ele e perceber que a prosperidade dos ímpios é passageira. Reconheça isso, entenda isso. Eu vou para o caderno 3. Clamando em meio à angústia. No caderno 2 e no caderno 1 e no caderno 2,
nós falamos do Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo de questionamentos. Nós acabamos de ver isso. Nós não lemos ele inteiro aqui, mas você pode ler na sua casa. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 73 e leia ele, que você vai entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele é um salmo de questionamentos. Agora nós vamos para o Salmo 77. Nós vamos fechar o caderno 3, nós vamos fechar essa lição com o Salmo 77. Clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. É o que eu acabei de falar. A gente falou de conflitos, de crise na fé. Era o que Asaf passou no Salmo 73. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Entenda, tem uma diferença entre os dois salmos. Um é de questionamento, o outro ele está clamando. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações e alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Aqui a referência que eu falei, ó. João 16:3. Sabe aquela referência, irmãos, que eu falei errado? João 16:3. É a referência que eu tinha falado. Abre aí na sua casa e vê se é essa referência mesmo. Se não for, depois você vai fazer igual aqueles youtubers. Você comenta aqui que não é e me fala a referência certa. Clamando em meio à angústia. Então, a necessidade de instruí-lo para os desafios da vida. É muito bom falar das nossas alegrias. Não é bom? É bom a gente contar as nossas bênçãos. É gostoso a gente sentar numa mesa e começar a falar as bênçãos de Deus. Mas nós precisamos estar preparados para o dia mau. São as estações da vida, né? Tem primavera, outono, verão, inverno. Alguns gostam mais do verão, outros menos. Quem gosta do verão não gosta do inverno. Quem gosta do inverno não gosta do verão. Mas essas estações todas nós passamos, não é verdade? Na vida não é diferente. Nós passamos por estações da nossa vida. Nós não estamos todos os dias bem. E nós não estamos todos os dias maus. A prova ela não dura para sempre, isso a gente já sabe. Como a alegria também não. Então, a gente vive esses momentos na nossa vida. E a gente precisa estar preparados para esses momentos. Nós precisamos também estar preparados, precisamos também falar do momento de aflição. Nós também precisamos falar dos momentos de angústia. Nós não podemos nos fechar. Como eu falei anteriormente, nós não podemos falar assim, eu só quero fazer orações bonitas. Que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz. Eu só faço oração bela, com belas palavras. Mas existem orações também feitas só com choro, como a Diana. Existem orações também feitas só com o coração. Nós não podemos deixar de falar com Deus por estarmos tristes, por acharmos que não tem solução ao nosso problema. 3.1. Grito do aflito. Eu vou abrir com o Salmo 77, porque eu gosto de ir acompanhando aqui, sabe? Clamei ao Senhor com a minha voz, é o versículo 1. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Quando eu falo clamar, eu não estou falando de falar, não. Se você for lá no dicionário, clamar é gritar, é bradar, é falar em alta voz. E o salmista fala, eu clamei. Eu gritei ao Senhor no meu momento de angústia. Eu disse a Ele o que estava angustiado. Eu clamei ao Senhor. Do 2, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ele estava no momento de angústia. Não era mais um momento de conflito existencial, de questionamentos. Era um momento diferente. Era um momento de aflição.
Estar aflito, eu acho que você já ficou um dia aflito ou angustiado, sabe que é um aperto que dá, né, no coração, um aperto, às vezes um nó na garganta que a gente tem quando a gente está angustiado. E ele estava assim, Asaf estava angustiado, estava com o coração apertado. E o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusava a ser consolada. Vamos lá. A angústia ela pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo, com você, com qualquer um. Isso é fato. Asaf, vamos lembrar quem era Asaf. Asaf era um dos líderes, né? Dos levitas, na época de Davi. Ele tinha uma posição, ele era um dos líderes. E isso não foi isenção para ele não passar por um momento de angústia. Então, o momento de angústia, todos nós passamos. Qualquer um pode passar pelas dores da alma. Você não é menos por passar por isso. Você não é menos por estar aflito. Você não é menos por estar angustiado. Você não é menos por estar passando por esse momento. Apresente ao Senhor as suas aflições, é o que eu falei antes. E vou repetir de novo, porque o único que pode nos ajudar de forma eficaz é Ele, quando nós precisamos. E era isso que o salmista fez. Nós estamos estudando o Salmo de Asaf, 73 e 77, e é isso que ele nos mostra. Ele estava aflito, ele clamou a quem? A Deus. Aí eu falei de Filipenses capítulo 4. Nós precisamos apresentar a Deus os nossos questionamentos, as nossas inquietudes, as nossas incertezas. E Ele vem com a paz para o nosso coração. Estar aflito é uma condição de angústia. É como se você estivesse sendo torturado. É tanto que quando nós estamos nesse momento de aflição, de angústia, de tristeza ou de questionamento, de problemas, a gente sempre costuma se sentir menos do que as pessoas, de achar que sofremos mais, de achar que estamos, né? Nossa, eu estou sofrendo muito mais do que aquela pessoa. Eu sou o que mais sofro, né? Porque a dor está em mim, eu sei o quanto ela está intensa, eu sinto a minha, você sente a sua. E era assim que Asaf estava. Ele estava muito angustiado. Então, a primeira lição que traz esse salmo é que qualquer um pode passar pelo sentimento de angústia. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre, imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem a doença da alma. Ainda tem isso, né? Às vezes, quando a gente conhece alguém que está passando pelo processo de depressão, a gente costuma dar umas palavras assim: não, levanta daí, sai daí, seja mais forte. A gente não costuma ver isso como enfermidade, é pouco falado ainda, mas as dores da alma existem. E elas precisam ser tratadas, ser cuidadas e serem faladas. A gente precisa falar quando dói. A gente quer sempre falar que está bem, mas a gente precisa falar quando está mal. Então, a primeira lição que esse salmo nos traz é que todo mundo, qualquer um, pode passar pelo momento de angústia. Pode ser o líder, pode ser o membro, qualquer um. É que nós não falamos muito disso. Nós não queremos mostrar a nossa fragilidade para o próximo, né? A gente quer se mostrar forte sempre. Não. Tô bem, tô forte. Nossa, como você tá? Tô bem. Às vezes lá dentro do coração tá despedaçado, tá preocupado, tá sem solução, mas eu tô bem. Apresente os seus medos, as suas angústias a Deus. E se você achar necessário e tiver alguém da sua confiança, desabafe com alguém que você confie. Isso faz bem, né? Tenha um amigo de oração. Eu tenho a minha amiga de oração e quando eu falar isso, ela vai saber que é ela. Nunca deixemos de apresentar as nossas aflições ao Senhor em oração. Bom, Rosana, lá vem você de novo falar de oração.
A oração é a chave de tudo. Como as irmãs do Círculo de Oração falam, a oração é a chave da vitória. Não tem outro jeito de alcançar a vitória. E na oração eu posso apresentar as minhas aflições. Vou falar de novo. Apresente a Deus as suas aflições. Ele tem solução para a tua alma. Eu não estou com vontade, irmã Rosana. Eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Existe uma disciplina cristã. Que é assim. É como se fosse a nossa disciplina do dia a dia, da rotina. Eu acordo todo dia, eu escovo os dentes, né? Pelo menos devo, né? Eu escovo os dentes, eu tomo banho todos os dias. As irmãs que são donas de casa, varre a casa, limpa a casa, lava a louça. Eu estudo, eu vou para a faculdade quando tá tudo normal, né? Eu vou para a faculdade. Eu vou para a escola. Eu vou para o trabalho. Eu tenho uma rotina, eu preciso bater o ponto, eu preciso fazer a minha rotina. E como cristão, nós também devemos ter rotina como cristão. Ler a Bíblia sem estar com vontade? Sim. Eu preciso ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Orar sem vontade? Sim, eu preciso orar mesmo quando eu não estou com vontade. Como? Dobra seu joelho e fica ali caladinho. Não quer falar? Não tem lágrima? Mas tem alguma coisa ali na sua mente trabalhando. Seja disciplinado como cristão. Confesso que no começo é difícil, a gente não está com vontade. Mas é impressionante que com o tempo, né? Já começou aquela oração que você não queria orar? Aí você começa, de repente você está lá falando, chorando, orando, falando em línguas. Comece. Você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. O salmista estava aflito. Ele deu o primeiro passo que foi clamar. Ele foi orar. Ele foi falar. E o que ele tinha para falar para Deus? As suas aflições. O que você tem para falar para Deus? As suas aflições? Fale das suas aflições. O que você tem para falar para Deus? Os seus medos? Fale dos seus medos. Do seu desemprego? Fale do seu desemprego. Fale aquilo que te dói. Apresente. Ele precisa ouvir de você. 3.2. Eu anotei um tanto de coisa aqui, eu não estou seguindo nada. Estou seguindo nada. 3.2. Sintomas das aflições. Da aflição que eu acabei de falar também. O Salmo 77 relata diversos sintomas de angústia sofrida por Asaf. Primeiro, não querer ser consolado. Você já conversou com alguém que está muito aflito? Você já conversou com alguém que tem uma dor muito forte? Muitas vezes essa pessoa não quer ser consolada porque ela quer sentir aquela dor, ela quer sentir aquilo. Entendeu? Jacó, ele se recusou a ser consolado quando deram a notícia de José. Né? Ele queria viver a dor dele. E é um dos sintomas da angústia. Nós queremos viver a nossa dor e não queremos ser consolados. E o sentimento de rejeição, que é o que eu falei anteriormente, que a gente acha que está doendo mais em mim, ninguém me olha, todo mundo é diferente de mim. O salmista passou por isso e ele achou que Deus tinha o rejeitado. Porque ele fala lá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Quer dizer, peraí, o Senhor não vai mais se levantar a meu favor? Estou aqui, angustiado, aflito. O Senhor não vai se tornar favorável a mim? Né? Ele estava tão perturbado, tão angustiado, que ele achava que Deus havia rejeitado. E interessante que lá em cima, lá no 4, você leu: sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. É o que eu acabei de dizer para você. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, nós estamos com a nossa alma tão perturbada, nós estamos tão angustiados que nós não conseguimos falar. Nós não temos palavra. O salmista estava assim. Ele fala assim: mas quando o Senhor não vai ser favorável a mim? Sentimento de rejeição, sentimento de, peraí, Deus não está olhando para mim? Talvez você esteja nesse momento assim, num sentimento de rejeição. Dobrou seus joelhos, falou com Deus, e por um momento você falou assim: peraí, o Senhor não vai tornar ser favorável a mim? Peraí, o Senhor não vai fazer por mim? Aquele sentimento de rejeição, como Asaf estava. Lembrei de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está ouvindo, o Senhor está escutando, o Senhor vai se levantar ao seu favor. Você vai entender como vai
ter o desfecho dessa história aqui de Asaf angustiado. Onde eu parei? A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Verdade. Quando a gente perde alguém, por exemplo, eu falo em perdas de pessoas que a gente ama porque é uma dor muito profunda. E por mais que estejam várias pessoas ao nosso lado, trazendo palavra, vai ficar tudo bem, estou aqui com você, te dar um abraço, não te consola, porque a dor está ali dentro. Né? Algumas vezes as palavras não vai trazer consolo. É isso que o autor está falando aqui. Ele até fala do exemplo de Jacó, que eu acabei de falar também, que ele se recusou a ser consolado depois da notícia que ele recebeu de José. A ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas preferem ficar em silêncio em vez de compartilharem a sua tristeza. É aqui que mora o perigo. Muitas vezes nós estamos angustiados e eu não quero compartilhar que eu estou triste. Eu não quero falar que não está tudo bem. Eu não quero falar que eu estou com um problema. Eu quero esconder isso para mim. E a gente precisa falar, a gente precisa desabafar. Nós temos essa necessidade, nós precisamos fazer isso. 3. Ele estava se sentindo rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas forças? Né? A gente olha, vê alguém passando alguma coisa e eu quero comparar, Ainda bem que Deus não vê como vê o homem. Deus, ele vai lá no profundo e vê o profundo. Então, muitas vezes, nós queremos olhar com os nossos olhos e medir com a nossa força o que as pessoas estão passando. E é por isso que, muitas vezes, esse sentimento de angústia, de tristeza, ele não é compartilhado, né? Para não ter aquela comparação, para não ter, ele vai falar isso, ele vai achar isso. Mas nós precisamos falar, vou bater novamente nessa tecla. Não quero falar com ninguém, fale com Deus. Abra o seu coração para Deus. Ele está pronto para te ouvir. Ele está lá, te olhando, te ouvindo. Rosana, mas a vitória não veio. Eu orei, mas não chegou. Vou lembrar lá de Ana também, porque eu gosto de lembrar de Ana, porque Ana estava aflita, né? Uma situação parecida com a do salmista. Ela não podia ter filho. Ana dobrou seus joelhos e orou no templo. Ela foi para a igreja, orou, falou do desgosto, de tudo que estava acontecendo com ela. E quando Ana levantou, se você ler lá na história de Ana, vai falar, e o semblante de Ana já não era mais triste. Ana levantou da oração grávida? Não. Porque ela estava orando porque ela queria um filho, se você não conhece a história de Ana. Mas eu acho que você conhece. Ela queria um filho. Quando ela levantou da oração, ela ainda não estava grávida. Mas o semblante dela, que era triste quando ela entrou no templo, não era mais triste. Por quê? Falar com Deus nos traz alívio, consolo e renovo para a nossa vida. Mesmo que você não receba de imediato aquilo que você precisa, mesmo que você precise passar ainda por algum outro processo, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te ajudar a conduzir essa situação. Creia nisso. 3.3. Restabelecendo a fé. Vamos lá no versículo 10, porque a partir do versículo 10, você vai ler o Salmo 77, você vai entender. Ele começa o Salmo angustiado, mas a partir do 10, ele não está mais. Ele começa a reconhecer que ele não está bem. Vamos lá, quer ver? Vou ler o 10. E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus?
A oração dele já começou a mudar, você percebe? Ele começa a oração angustiado, do versículo 10 para frente, ele, opa, vou começar a lembrar das maravilhas de Deus feitas no passado. Vou começar a lembrar o que Deus já fez pelo povo de Israel. Não existe Deus tão grande como o meu Deus. Então, ele estava num caminho de angústia, começou a oração angustiado. Mas a oração já foi trazendo um consolo e um renovo para ele, que ele já termina aquela angústia, aquele momento de angústia dele, reconhecendo o que Deus havia feito. Reconhecendo as obras do Senhor, a grandeza do Senhor na vida dele. No versículo 10, percebemos uma mudança clara de direção, né? É nítido que ele muda. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar das obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário. Lembra dos seus feitos do Senhor em prol do povo de Israel. Aí eu vou voltar a falar de novo. A gente começa uma oração triste, a gente começa uma oração angustiado, mas eu termino uma oração reconhecendo que Deus é grande, reconhecendo a grandeza dele. E tudo isso foi possível porque o salmista entrou no santuário e clamou. Mesmo sem forças, vamos clamar ao Senhor. Mesmo sem vontade, vamos iniciar. Tem um comentário aqui. É importante perseverarmos no modo correto de fortalecermos a nossa fé, mesmo que ele não se mostre efetivo num primeiro momento. Mesmo que no primeiro momento eu não vi diferença ainda, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia, eu preciso ler. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar para restabelecer a minha fé. Quando ele mudou de direção, quando ele começa a sua oração angustiado, falando da tristeza, falando da angústia, falando dos seus medos, que estava tão perturbado que não podia nem falar, falando que havia achado que Deus havia o rejeitado, que não se tornaria mais favorável a ele. Aí de repente começa a mudar o rumo, e aí quando começa a mudar, ele lembrar dos feitos do Senhor e começa a restabelecer a sua fé. Ele começa o caminho de cura. Por quê? Porque ele reconheceu que não estava bem. Ele reconheceu que precisava de ajuda de Deus. E eu quero começar a finalizar aqui falando assim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós somos tesouros em vasos de barro. Então, você não precisa se sentir menos porque está num momento de aflição, de questionamento, de crise existencial. Nós estudamos o Salmo 73, Salmo 77 para entender que para esses questionamentos, para essas crises, para essas dúvidas, para essas incertezas, existe um caminho a ser percorrido de vitória. Existe um caminho para você traçar, para você receber a vitória de Deus. Creia que esse caminho é o caminho certo. Se você estiver aflito, questionando a bondade de Deus, no momento de resistência, que você precisa ter resistência, entre na presença de Deus. O salmista entrou no santuário, entre na presença de Deus. Convide Deus para a sua casa. Convide Deus para o seu momento de angústia. E sinta que o Senhor ele vai te restaurar, o Senhor vai restabelecer a sua fé, o Senhor vai te dar uma graça para você continuar caminhando um pouco mais. Asaf era líder, mas não o isentou de passar por uma crise existencial. Asaf venceu o sentimento de inveja. E Asaf reconheceu que precisava de Deus. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa acessar o céu através da sua oração. Você precisa
ter um relacionamento com Deus, conversar com Ele, apresentar a Ele todas as suas angústias, fraquezas e limitações. E Ele sabe que nós somos frágeis. Ele nos conhece. E Ele sabe o que nós estamos passando porque Ele passou por isso e venceu. E por que não nos ajudará a vencer? Eu ensinei que, caderno 3, vamos fechar ele. O Salmo 77 é o clamor de uma alma angustiada, pois relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Conclusão. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos triunfar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A graça de Deus, ela sempre nos faz triunfar. Creia nisso. Tá triste, tá aflito, tá com algum questionamento, tá com algum problema para ser resolvido, começa a meditar nas ações de Deus, do Criador, e restabeleça a sua fé nesse momento. Fale daquilo que está te doendo. Conte a Deus aonde dói, o que precisa ser mudado. Ele não vai te deixar sem resposta. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te julgar porque você está mostrando a Ele a sua fragilidade. Ele está com mão forte e poderosa para te sustentar, para segurar e para te ajudar. Amém? Essa foi nossa lição, né? A nossa lição de número 8, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. E quando eu falo de apresentar ao Senhor os nossos questionamentos, como que eu falo com Deus? É com oração, não tem jeito. E na revista, sempre tem um motivo de oração. E nós sempre oramos por esse motivo de oração. O motivo de oração da lição 8 é: ore para que Deus fortaleça os cansados e cure as feridas da alma. Lembrei de Elias. Eu estou encerrando já. Lembrei de Elias. Elias tinha vencido tantas batalhas, né? Ele foi ameaçado por uma mulher, se sentiu sozinho, se escondeu numa caverna e pediu a morte. Muitas vezes nós estamos nessa situação como de Elias, nos sentindo sozinho, escondido. Mas creia que o Senhor agora, Ele tem um alimento para você comer, para você caminhar mais um pouco. A nossa caminhada, às vezes, ela é feita de momentos espinhosos, onde nós andamos e pisamos em espinhos e os nossos pés sangram, machuca. E se eu continuar andando com o pé machucado, vai ferir mais. Então eu preciso sentar na beira da estrada e cuidar das minhas feridas. E talvez nesse momento você está sentado na beira da estrada, cuidando das suas feridas porque o seu pé está machucado. Creia que o Senhor Jesus está indo com bálsamo, com remédio, com consolo aonde dói, curando as suas feridas, né? Passando um remédio nos seus pés cansados e feridos para você continuar a sua caminhada, continuar o seu viver em Cristo, sabendo que existe um propósito muito maior, que é morar no céu. Nós temos um propósito muito maior, que é morar no céu. Eu quero encerrar aqui fazendo uma oração. E você aí da sua casa também vai fazer essa oração comigo. E nós vamos orar nesse momento para que Deus fortaleça os cansados e cure as feridas da alma. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para lhe agradecer por este momento que nós passamos meditando na Sua palavra. Senhor, eu entrego todas as vidas que estão assistindo agora essa escola.
Senhor, aonde a minha voz alcançar, o Senhor vá de encontro com os corações aflitos. Que o Senhor vá de encontro com os que estão cansados e oprimidos. Que o Senhor vá de encontro com aqueles que estão com ferida na alma. Senhor, talvez agora está dentro de um quarto, pedindo a morte. Talvez essa pessoa não quer sair de casa, não quer ver ninguém, está com o coração aflito, achando que não tem resposta para ela, achando que não tem solução para o problema que ela está passando. Senhor, nesse momento nós levantamos sim um clamor em favor das pessoas que estão cansadas, oprimidas, tristes. Senhor, precisando de uma resposta do Senhor nesse momento. Vá de encontro, cure, Senhor. Vá de encontro e leve o consolo, leve o remédio, que eles possam entender que tem o Senhor como verdadeiro amigo, aquele que nos entende, aquele que nos consola, aquele que nos guarda, aquele que abre porta onde não tem como abrir. O Senhor é aquele que tem solução, Senhor, para problemas que olhando assim não terá solução. Senhor, vá de encontro, traga solução, traga bálsamo. Senhor, traga consolo. Eu peço ao Senhor nesse momento por essa vida que precisa da tua ajuda, que talvez está sem vontade de ler a Bíblia, está sem vontade de orar. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia, nos sustente, nos segure. Nós sabemos que quando nós apresentamos a Ti as nossas inquietações, o Senhor vem com a paz que excede todo o entendimento e nos cura a alma, nos cura o coração e cura a mente. Senhor, fica conosco, não nos desampara, nos guarde nesse momento tão delicado que nós estamos passando. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu espero encontrar você na Escola Bíblica Dominical quando tudo isso passar.